Olá! Vamos mergulhar num assunto fascinante. Como é que a gente está ensinando as máquinas a pensar para além daquele sim ou não tradicional? É uma exploração sobre o mundo da lógica que abraça a incerteza, a lógica do talvez. A gente parte de uma questão fundamental. Será que as máquinas, com toda aquela lógica binária de preto e branco, de 0 ou 1, estão realmente prontas para os desafios do mundo real, que é todo cheio de nuances e ambiguidades? Então, para a gente entender o que vem pela frente, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos limites do que já existe. Vamos ver quais são as barreiras que a automação mais clássica enfrenta hoje. Olha, a automação clássica é fantástica, mas para tarefas bem definidas, sabe? Aquelas coisas repetitivas, como uma linha de montagem. O problema é que a indústria de hoje, ela é bem mais caótica. Lida com processos super complexos, dados que nem sempre são precisos e uma necessidade de se adaptar o tempo todo. E aí, aquela lógica do ligado ou desligado já não dá mais conta do recado. E é exatamente aqui que surge uma nova maneira de pensar. Uma lógica que é, digamos, mais humana, inspirada na própria natureza, no nosso jeito de raciocinar. A solução tem nome: inteligência computacional. A ideia aqui é parar de exigir a perfeição da matemática. Em vez disso, ela imita processos biológicos, tipo como nosso cérebro aprende ou como a evolução funciona, para achar soluções em cenários do mundo real, que, vamos combinar, são sempre imperfeitos. E a ferramenta-chave para isso é a lógica fuzzy. É ela que permite que um computador entenda que uma coisa não precisa ser 100% quente ou 100% fria. Pode ser meio quente, sabe? Ou um pouco lento, exatamente como uma pessoa pensaria. Essa sacada genial foi de Loftus AD, lá em 1965. Ele basicamente quebrou séculos de uma lógica onde tudo era só verdadeiro ou falso. Ao introduzir os graus de verdade, ele mudou completamente o jogo. Para ficar bem claro, na lógica clássica, a fronteira é dura, é um interruptor. 30 graus é quente. 29,9 já não é mais quente, é 0% quente. Com a lógica fuzzy, a transição é suave, é gradual. A 28 graus, por exemplo, o sistema entende que está bastante morno e começando a ficar quente, tudo ao mesmo tempo. É um jeito de pensar muito mais intuitivo, muito mais próximo da realidade. Tá, mas como é que isso realmente funciona? Como uma máquina pega essa lógica para, de fato, tomar uma decisão? Vamos dar uma olhada no processo. O processo se resume a 4 etapas. Primeiro, a fusificação, que traduz números em conceitos. Depois vem a base de regras, onde o conhecimento humano entra na jogada. Aí temos a inferência, que combina tudo. E, por fim, a defusificação, que transforma a conclusão de volta numa ação concreta. Então, o primeiro passo é a fusificação. É aqui que o sistema pega um número exato de um sensor, por exemplo, 75% de umidade, e converte isso para um conceito que ele consegue processar, como umidade parcialmente média. Em seguida vem a base de regras, que é o verdadeiro cérebro da operação. É aqui que todo o conhecimento de um especialista humano é codificado em regras bem simples, do tipo, se a temperatura estiver alta, então aumente a ventilação. Daí, na inferência, o sistema avalia quais regras se aplicam à situação atual. E por último, na defusificação, ele pega a conclusão fuzzy, algo como aumentar um pouco a potência, e traduz isso num comando numérico e exato para o equipamento, tipo ajustar para 70% de potência. A teoria é bem interessante, né? Mas vamos para um exemplo prático, que aí tudo vai fazer sentido de uma vez por todas. Imagina um ar-condicionado inteligente. As regras se, então, são exatamente como um ser humano pensaria. Se está quente e úmido, então a potência vai no máximo. Se está só morno, uma potência média já resolve. É simples, é intuitivo e, o mais importante, é incrivelmente eficaz. O ponto central aqui é que a lógica fuzzy não é só uma técnica isolada, não. Ela faz parte de uma mudança muito, muito maior que está transformando a maneira como a tecnologia interage com o nosso mundo. E isso nos conecta com a história como um todo. A inteligência computacional, tendo a lógica fuzzy como um de seus pilares, é um dos motores da quarta revolução industrial. A gente está saindo daquela automação que é só programada para entrar numa era de produção que é de fato inteligente e autônoma. E a lógica fuzzy não está sozinha nessa. Ela forma um trio poderoso junto com as redes neurais, que aprendem com os dados, e os algoritmos genéticos, que otimizam as soluções. É a combinação dessas ferramentas que cria sistemas que são realmente inteligentes. A diferença fica bem nítida quando a gente compara. O controle clássico precisa de um modelo matemático perfeito, rígido e opera numa lógica de 0 ou 1.
Já a inteligência computacional, ela se vira muito bem sem um modelo exato, usa uma lógica flexível, se adapta e por isso consegue resolver problemas bem mais complexos, bem mais não lineares. No final das contas, o grande salto é este. Estamos ensinando as máquinas a sair daquele mundo de instruções rígidas para um raciocínio flexível, quase como se fosse uma intuição. Uma forma de pensar que é muito mais parecida com a nossa. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Agora que as máquinas estão aprendendo a navegar pelas zonas cinzentas da realidade, que outros desafios que antes pareciam impossíveis para a automação, a gente vai conseguir resolver?